Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no canal eu vou fazer um vídeo atípico. Como assim um vídeo atípico? Vai ser um vídeo diferente, vai ser o primeiro react do canal. Que o YouTube me recomendou essas semanas atrás um vídeo de um rapaz falando que ele, ao falar uma certa coisa sobre um programa que a maioria das pessoas usam em seus computadores, recebeu um cancelamento. Exatamente. Ele falou mal de um programa em uma rede social e recebeu um cancelamento. É isso que vemos aqui no vídeo de hoje, tá? É o canal aqui do Nerdlândia, ok? O canal dele, com esse vídeo, o canal dele, quer dizer, na verdade, com esse vídeo, ele até embarcou uma certa quantidade de visualizações que eu achei boa, ok? Parabéns pelo vídeo, primeiramente. Então vamos ver esse react aqui. O título é Não use Drive Booster no seu computador. Ele vai explicar o porquê. Eu também vou ponderar e acrescentar no que ele fala e também fazer citações, tá? Vamos conferir aqui agora. Bom, galera, tô aqui hoje para justificar para vocês porque eu não gosto de usar o Driver Booster ou qualquer outro app de atualização automática de drivers. Tá cancelado aqui na internet, meu amor. Porque essa semana É exatamente isso, porque ele foi cancelado por falar isso. o negócio. Deixa eu contar pra vocês. Eu falei no Instagram que eu não gostava de usar o Driver Booster e que eu não recomendava vocês utilizarem. Foi o colapso. As pessoas surtaram. Tipo assim, eu tenho o Driver Booster instalado no computador, por que Meu Deus, eu não acredito nisso. As pessoas surtaram porque ele falou mal de um programa que elas usam. Calma, mas essas pessoas vão ter que entender por que esse programa não é para ser usado somente em casos específicos. eu uso, nunca deu problema? E assim por diante. Assim, é difícil defender vocês, de verdade, tá? Até, a não ser que seja um extremo caso que eu vou explicar no final do seu lado, o restante vai ser difícil. Mas só para contexto, reparo em computador. Olha, é uma pessoa da área de TI, tá? Ele não é qualquer pessoa. Ele entende sobre esse assunto, pelo que eu vejo. Só por ele não ter indicado o Drive Booster publicamente na internet, a gente percebe que o pessoal hoje em dia assiste muito YouTubers e vai muito na onda deles. Às vezes não sabe realmente o perigo que eles podem estar correndo ao utilizar um software desse de atualizador de drivers. Então eu acabo recebendo diferente. Tenho um pouquinho de bagagem para falar sobre o Driver Booster com vocês. Aqui é onde vocês entram para fazer uma paga também. A gratuita, eles dizem com milhões de drivers no download. E a versão paga chega aqui. Bom, na verdade, o que acontece? Esse tal repositório de drivers que o Drive Booster insinua, na verdade, o que acontece? Pela minha experiência com o Drive Booster, ele sempre baixou o driver mais atualizado do site do fabricante. Não foi diretamente dos seus drivers, ok? Desse tal repositório que eles falam. Além também de ele falar que é WHQL, sendo que isso é uma mentira, porque o drive WHQL desse computador aqui que estou usando, desse notebook na verdade, ele é uma versão anterior no que ele está falando lá. Ou seja, ele baixa tudo do site do fabricante. Não tem repositório nenhum. Esse banco de dados que o Driver Booster oferece. Ah, e vale ressaltar, WHQL significa Windows Hardware Quality Labs. O que é um drive WHQL? O Babu já explicou em um vídeo dele, mas eu vou resumir para vocês. O drive ele recebe essa certificação WHQL quando esse drive é extremamente testado pela Microsoft em seus laboratórios de testes. Aí ele recebe o certificado WHQL e ele é disponibilizado a partir do catálogo do Windows Update. Tanto que todos os drives que você instala na sua máquina pelo Windows Update, todos são WHQL. Você instala o Driver Booster no computador e muitas vezes nessa instalação de drivers, lá nesse banco de dados, ele Bom, não existe driver genérico, tá? Só para ponderar aqui, não existe. O que acontece? Os drivers, eles têm um ID de identificação própria. Ou seja, ele instala o driver correspondente àquele ID que ele acha. E como você sabe, esse ID é como se fosse o CPF do driver, só existe aquele ID. Ou
podem também existir IDs que sejam compatíveis com aquele driver, porque também tem os IDs 2, 3. Pode ocorrer esse tipo de coisa, mas é mais ou menos isso que eu expliquei agora. Cada driver tem seus identificadores. Ele só instala o driver que ele identifica a partir desse ID, dessa numeração. É assim que o Windows faz para instalar os drivers quando você formata o computador e vai para aquela parte de iniciando serviços, preparando-se. É ali que começa a iniciar o serviço do Windows e instalar os drivers, que estão diretamente na pasta Driver Storage no Windows. E se ele não encontrar algum driver que seja compatível com aquele ID, ele justamente não instala porque não tem. É por isso que alguns computadores, quando você formata e instala o Windows, não vem com driver de rede. Porque lá naquela pasta do Windows não tem aquele driver que tem as funcionalidades básicas, que são somente as de chipset. É por isso que você tem que atualizar os drivers quando você formata o computador. Ou até mesmo instala logo o driver diretamente do site do fabricante direto, porque não tem aquele driver. Nem o driver genérico para você acessar a internet, para você fazer isso, para você atualizar outros drivers, etc. É obrigação do usuário atualizar os seus drivers, não é da Microsoft. O driver é Xing Ling, mas é algum driver de algum mãe, de algum outro modelo seu, mas que tem algum grau de compatibilidade, ele acha, acredita que... Olha, algumas pessoas nas redes sociais têm falado isso mesmo, falam que a placa-mãe morreu, principalmente aqueles pessoal que compra aqueles Xeon chineses, tem problema com driver boost. Eu não vou mentir que algumas pessoas relatam esse tipo de coisa na internet. Isso acaba até passando despercebido. Às vezes é um driver de porta USB que não vai dar diferença nenhuma, mas em outras situações, principalmente a galera que tem os modelos mais atuais de notebooks da Samsung, ou até mesmo os modelos mais da Lenovo, já deve ter passado por isso. Vocês podem inverter áudio e que estava funcionando o computador, ele para de funcionar. Isso não tem acontecido de hoje, até mesmo computadores e notebooks mais antigos, tá? Você atualiza o driver de áudio pelo driver booster e fica sem áudio. Muitas informáticas, muitos técnicos de TI têm reclamado disso mesmo. Os que usam driver booster, na verdade. Hoje em dia, eu já usei o driver booster antes, mas hoje em dia eu não uso mais. Eu vou direto no site do fabricante, baixo meus drivers e instalo. Ou deixo o Windows Update instalar, que não tem problema nenhum. Pois o driver mais atual nem sempre é o melhor driver. Tá, mas tem pequenas regras para essa exceção. Se o driver ele te dá algum desempenho em algum jogo, você vai lá, atualiza. Mas se o seu driver atualmente está funcionando beleza, está com desempenho ok, você fica com esse driver, mesmo que tenha um mais atualizado, a não ser que também seja para corrigir alguma vulnerabilidade de segurança. O ícone de som já fica vermelhinho para fazer isso daqui voltar a funcionar, sabe? Parabéns. Então, por esses outros motivos... Olha, realmente, você tem. Mas o bom é que o Windows ele faz backup dos drivers quando ele instala. Ele não deleta o drive antigo, ele ainda fica lá. Mas nessas situações é meio difícil, você tem que acabar, vamos dizer assim, apagando o driver mais atual e deixar somente o driver mais antigo. Ou reinstalar ele utilizando o Windows Update ou forçar a instalação tendo o setup de instalação do driver antigo, ou até mesmo o driver antigo logo, para você instalar aqui em INI. Dados muitas vezes acabam fora aqui. Eu não sei se é INI ou INF, é um dos dois, tá? Eu acho que me confundi um pouco aqui, mas para você instalar é com NI. Você clica lá, botão direito, instalar, e ele instala para você. Um grande problema com o uso do Driver Booster. Ele atualiza sem atualizar. Vocês conseguem entender isso? Certo? Beleza. Ele vai pegar essa versão no banco dele. Só que às vezes a versão que está no de dados dele é mais antiga do que você. Então ele atualiza quanto? É muitas vezes isso. É maluco isso, velho. Ou seja, não atualiza. É muito simples, você faz um justificativo. Olha, sobre essa questão dele instalar o driver antigo, quem faz isso mais é o Windows Update. Porque o driver boost, mas se já aconteceu, quem sou eu para falar alguma coisa, né? O que acontece, como eu falei, nem todos os drivers são WHQL. Por isso que você instala pelo Windows Update e não vê o driver mais atual. Por quê? Porque isso atualmente só tem somente aquele driver WHQL ali que foi certificado. O Windows Update só instala esse tipo de driver. É muita preguiça, a não ser que... E realmente é muita preguiça do pessoal não querer instalar o driver de forma correta. De forma correta indo direto no site do fabricante. É preguiça. Placa em específico, mais o site do fabricante. Porque, velho, caso a sua placa seja nova... É exatamente isso. Se você não tiver os drivers direto no site do fabricante, você pode baixar algum programa de terceiros para instalar.
ou até mesmo deixar o Windows Update fazer isso, como eu falei, o driver mais atual nem sempre vai ser o driver melhor para você, entende? Você pode analisar isso no changelog do driver. Se for um driver somente com correção de linguagem e essas coisas, sem nenhum ganho realmente de performance ou desempenho, não atualize. Fica com o seu driver aí mesmo. Ou até mesmo se o driver mais atual não trazer nenhuma questão de correção de vulnerabilidade de segurança. Não dá pra passar pano. Não tem como. Ó, basta você abrir o menu inicial. Escreve aí, ó. Informações do sistema. Tá aqui, ó. Modelo do sistema. Olha, ele B15. já está ensinando para quem não sabe sobre isso. Parabéns, tá? Muitas pessoas não sabem disso e merecem saber e parar de usar esses atualizadores de drive que é somente em último caso. Também tem a questão de quando o dispositivo não é reconhecido pelo Windows ou até mesmo não é baixado o drive direto do Windows Update. Você pode usar o Drive Booster para isso também, sem problema nenhum. Tá? É só em últimos casos, como você falou, quando não tem os drives diretamente no site do fabricante, ou como eu falei aqui agora, quando nem o Windows Update, nem o Windows conseguiu instalar o drive. É só em último caso mesmo. É o modelo da minha placa. No caso, você pega e vai no Sr. Google. B550M Aorus Elite Mágica. Mais fácil que isso, gente, é só mastigar água, tá? Vocês têm que aprender isso. Windows 11 e 64. E aqui tem todos driver de áudio, chipset, driver de rede. Exatamente, uma atualização de driver de BIOS, na verdade, problemática, a BIOS pode morrer e você vai precisar regravar a BIOS. E não é muito simples isso não, tá? Porque o pessoal vai ter que mexer aí na sua placa-mãe. E a atualização de BIOS realmente tem que ter cuidado, não pode faltar energia. E também a fabricante da placa-mãe não pode lançar uma BIOS defeituosa, porque aí também ferra com o usuário doméstico. Fica aqui na parte de cima, tá? Driver de áudio, de som, isso daqui vocês podem instalar sem medo. Atualização é complicada? Não. É basicamente a você... Juro, igual vocês Ele instalam foi qualquer outro. cancelado por falar verdade na rede social. Imagine se fosse mentiras, né? Imagine se fosse mentiras. Parece que no Brasil hoje em dia ser honesto é crime, né? Falar a verdade é crime. App no computador que ninguém lê o que precisa. Avançar, concluir. Ah, mas o site é diferente. É, você vai no site da Asus, é de um jeitinho, seu layout, a sua forma de busca. Disponibilizam ali. Só colocar lá. Exatamente isso. Todas as fabricantes têm a página de suporte, tem a página que você pode colocar o modelo da sua placa-mãe para você verificar os seus drivers. Marca modelo da placa driver. Faz o download atualizando sem driver booster, sem qualquer Ah, e performance. além de falar que a empresa dona do Driver Boost, a IOPT, ela é uma empresa chinesa, tá? E quem preza por segurança digital nunca usa programas chineses, tá? Como vocês sabem muito bem, a China é uma ditadura cibernética, que eles gostam de verificar e ver tudo que você faz, além também de ter um farol censurador lá chamado Great Firewall para censurar determinados tipos de assunto lá na China, tá? Você também deve evitar esses programas chineses porque eles podem espionar você, tá? Sem você saber. Então evite usar programas chineses como Yopt Drive Booster ou outros programas da Yopt. Tá? Só para vender a versão paga dele. Só para dizer que eu não estou fazendo teoria da conspiração, vocês pesquisam sobre isso, tá? Pesquisam sobre a China, sobre a ditadura chinesa, sobre os programas chineses que espionam, tá? Podem pesquisar aí sobre leis que a China impôs para os programas enviar, as empresas, na verdade, lá da China enviar todos os dados para o governo chinês por causa de um caso de segurança nacional lá chinesa. Cheio de. Tá, bom, deu respeito sem respeitar o ponto de Nobre, vista. você falou somente fatos, tá? Parabéns pelo vídeo e parabéns por peitar esse pessoal aí, tá? Não vou dizer assim, eu falei peitar por quê? Porque poucas pessoas têm a coragem que você tem, tá? Que você teve, na verdade, e tem ainda. Tá? Parabéns pela postagem, parabéns pelo vídeo, parabéns pela sua postagem lá no Instagram, postagem e coragem também. Esse cancelamento só mostra que, como eu falei, falar a verdade e ser honesto hoje no Brasil parece que virou crime. Parabéns para você. Eu falo para todos vocês que estão vendo o vídeo aqui agora para você se inscrever lá no canal do Nerdlândia, tá? Se inscrevam lá. Esse vídeo dele merece a sua inscrição e o meu também merece a sua inscrição, tá?
inscreve no canal do Nobre aqui, já dá um like no vídeo dele também, dá um like no meu e ativa o sininho também. Vou fazer isso agora. Vou me inscrever aqui e clique em todos. Faz isso aqui também do meu, pessoal. Vai ser de grande ajuda também. Mais uma vez, parabéns para vocês aí, para vocês dois, na verdade. E é isso. Vamos ver o resto aqui. Deixem de ser Zé Preguiça. Se inscrevam no Eu concordo com, acho que a mulher dele, né? Deixem de ser preguiçosos. Vão no site do fabricante, pegue lá a numeração da sua placa-mãe, coloquem lá e baixem os drivers. Se não tiver, drive booster. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do React. E nos vemos em um próximo vídeo.